Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Eles existem há mais de 250 milhões de anos. Muita gente pensa que são pedras ou plantas, mas na verdade são animais fascinantes e de grande importância para a vida marinha. No Globo Ecologia de hoje, vamos mergulhar no mundo encantado dos corais. No sul da Bahia, uma formação única no mundo. O espetáculo da reprodução no fundo do mar. E na Ilha Grande, sul do estado do Rio, um coral invasor compete por espaço. O coral, na realidade, compete com outros animais. O exemplo está aqui. Aqui a gente tem várias espécies, na realidade 3 espécies de esponjas, a vermelha, a verde, essa amarronzada e uma aicídia preta. Uma sobrepondo a outra e competindo todos por uma área de espaço. Logicamente, entrando um coral é mais uma espécie disputando esse espaço disponível. É com a ajuda da ciência que a gente conhece mais o meio ambiente. Os corais parecem frágeis, mas sobreviveram a grandes mudanças de clima, terremotos e vulcões. Agora, a maior ameaça é a ação do homem. Vamos ver o que está sendo feito no Brasil para proteger este nosso patrimônio natural. Os recifes de coral são tão importantes para os mares quanto as florestas tropicais para a terra. No entanto, só nos últimos anos se iniciaram os estudos sobre eles no Brasil. No Globo Ecologia de hoje, vamos acompanhar o trabalho de cientistas e pesquisadores que vivem entre o mar e o laboratório. Os ambientes naturais com maior diversidade de vida estão nos trópicos. São as florestas úmidas e os recifes de coral. Os recifes se desenvolvem perto do Equador em águas mornas, claras e bem iluminadas. Os únicos recifes de coral do Atlântico Sul ficam no litoral e nas ilhas brasileiras. Os recifes mais conhecidos do Brasil são o Parcel do Manuel Luiz, no Maranhão, o Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, a costa dos corais da Paraíba a Alagoas, os recifes de Abrolhos e outros do litoral baiano, como os de Porto Seguro a Prado. No início da década de 90, pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro começaram a estudar os recifes de corais. O professor Clóvis Barreira e Castro estuda as espécies de coral e compara as diversas formações de recifes. Clóvis, você pesquisa animais que poucas pessoas conhecem. Afinal, o que são os corais? Bom, corais são animais de um grupo zoológico chamado quinidários, que englobam também anêmonas do mar, medusas, águas-vivas, caravelas e outros organismos. Os corais se fixam nos recifes costeiros ou no fundo do mar.
Eles têm o corpo em forma de cilindro, aberto numa extremidade, que é a boca, e fechado na outra. Os corais têm hábitos curiosos. São animais basicamente carnívoros, mas como vivem fixados, imóveis, desenvolveram uma forma diferente de capturar as presas. A caça vai ao encontro do caçador. A Austrália é o paraíso dos corais. Numa enorme barreira de recifes de 230 mil quilômetros quadrados, vivem cerca de 400 espécies. Já nos 2.400 quilômetros da costa brasileira, onde existem recifes, foram registradas até agora 17 espécies de corais verdadeiros. Algumas são endêmicas, ou seja, só existem num determinado lugar. Quais são as espécies mais conhecidas aqui no Brasil? Bom, as espécies recifais mais conhecidas do Brasil, acredito que seriam os corais cérebros, principalmente do gênero Mucismilia, que são 3 espécies que só ocorrem no Brasil, não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo. No Brasil, aonde? Bom, dependendo das espécies que em questão, nós podemos ter ocorrendo desde o Maranhão até São Paulo, como a Mucismilia híspida, desde o Maranhão até mais ou menos o norte do Espírito Santo, como a Mucismilia hart, e a Mucismilia brasiliensis, que ocorre apenas no litoral baiano. Nas águas brasileiras vivem também os corais de fogo. Seus tentáculos causam queimaduras ou irritações na pele. Os inofensivos corais moles são muito flexíveis. O tipo mais conhecido é uma gorgônia gigante, chamada orelha de elefante, que só existe no Brasil. Os recifes onde crescem os corais são formados pelo acúmulo de esqueletos de diversos organismos. Os espaços vazios deixados entre esses organismos são preenchidos por uma infinidade de outros, formando uma complexa teia de associações e de eventos em sucessão. Essa diversidade faz dos recifes um dos ambientes mais ricos e produtivos do planeta. Na verdade, os recifes de coral são realmente os equivalentes marinhos das florestas tropicais. São sistemas com altíssima biodiversidade, com um grande número de interações entre espécies e com grande produtividade também. É impressionante como os recifes são antigos e resistentes. Um bom exemplo encontramos aqui em Abrolhos, na Bahia. Existia um recife fóssil e sobre ele nasceu um outro, chamado Recife Moderno. Só que de moderno ele não tem nada, pois sua idade gira em torno de 7 a 10 mil anos. Quem vê os corais assim parados em cima do recife não pode imaginar jamais que eles poderiam viajar milhares de quilômetros. Mas acredite, aqui na Ilha Grande, sul do Rio de Janeiro, o professor Paulo Yang já encontrou corais que só existem no Oceano Pacífico. Agora a gente vai ali na costa, mergulhar na zona bem rasa para ver esses animais. Tubastrea, o coral invasor, é típico do Pacífico. Ele se fixou nas plataformas de exploração de petróleo e veio junto com elas até chegar ao litoral brasileiro. Paulo, o que você coletou e trouxe pra gente? Bem, primeiro eu coletei colônias de Tubastrea, né? Esse é o coral invasor. Esse é o coral invasor. É interessante o padrão de cor, né? Um avermelhado, outro alaranjado, tem outros mais para amarelo. São bem coloridos, né? Paulo, e o que prejudica? Porque essa espécie não é daqui, né? A gente vai dizer que isso aqui é maléfico, nenhum grande problema. Ele entra no ambiente, ele se instalou no ambiente e realmente mal não está fazendo, mas a única coisa que a gente pode levantar, a partir do momento que ele se fixa num local, né,
ele está tirando esse espaço de outros animais para se instalarem. Que outro animal que ocorre na faixa que a gente tem encontrado esse? São essas esponjas, né? Você vê que já tem um corpo mole. Essas esponjas ocorrem na mesma faixa do que os corais. Só que observando, a gente vê que até as esponjas elas crescem por cima do coral e muitas vezes matam o coral. Então não está sendo muito prejudicial nem para essa esponja. Pode estar até substituindo no espaço alguns outros animais, mas realmente até agora a gente não tem noção do que está acontecendo. Museu Nacional, Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Aqui a ciência encontra muitas maneiras de se aproximar da vida. Vamos ao Horto Botânico do museu conversar com a professora Débora Pires, coordenadora da pesquisa sobre reprodução de corais. Débora, por que você resolveu estudar sobre esse assunto? Bom, no Brasil, aliás, em todo o Atlântico Sul, não havia nenhuma informação sobre a reprodução desses organismos. Então, a partir de 1996, a nossa equipe no Museu Nacional iniciou um estudo sobre a reprodução de corais das principais espécies de corais do Brasil. O conhecimento sobre a reprodução é importante para fazer o manejo e a conservação dos recifes. E o estudo permite verificar a saúde desse ecossistema e pode ajudar na recuperação dos recifes de coral. Como o coral é formado por um esqueleto calcário e tem a parte também de tecido que vai produzir esse esqueleto, e a gente quer estudar os tecidos, a gente tem que dissociar essa parte calcária do animal do tecido. O tecido é colocado na parafina, formando pequenos blocos. Eles são cortados cuidadosamente e as tiras vão para as lâminas. Um corante colocado nos tecidos ajuda a identificar as células sexuais. Esta é uma célula de reprodução feminina. Nesta outra foto, surge a célula sexual masculina, que irá se transformar em espermatozoide. O embrião está formado e vai se desenvolver até a larva estar pronta para nascer. Depois de ser liberada na água, a larva procura um lugar para se fixar e crescer. O momento exato do nascimento de um coral só foi registrado em laboratório. Mas agora você vai ver imagens inéditas. No mergulho em abrolhos, os pesquisadores registraram como a vida começa. Aqui, as poliquetas, pequenos seres que vivem nos recifes, se lançam na água. Esses animais vivem embaixo de pedras e se tornam nadadores apenas na época da reprodução. Daqui a pouco vamos ao Nordeste do Brasil, mergulhar fundo nas belezas de Abrolhos e ver também o que está sendo feito para proteger os recifes de coral em Pernambuco e em Porto Seguro. O Globo Ecologia volta num instante. Até já! O que está acontecendo no momento? A cobertura completa num jornal ágil, objetivo. Mantendo você bem informado, 24 horas por dia. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Review. Você escolhe, a Globo News exibe. Almanac com a psicanalista Alice Bittencourt, que fala de seu livro sobre os relacionamentos na internet. Solidão, timidez, porque muitas pessoas buscam aventuras amorosas virtuais. As experiências vividas através da rede. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde.
Os principais indicadores da economia do Brasil e do mundo. Bolsa de Valores, indicadores agrícolas e financeiros, metais, moedas. Globo News Indicadores, de segunda a sexta em 5 edições diárias e domingo 11h55 da noite. Os recifes de coral funcionam como verdadeiros criadouros de peixe. Eles ocupam menos de 1% dos oceanos e, ao seu redor, reúnem 1/4 das espécies marinhas. Os corais não são importantes apenas para os pesquisadores, eles são patrimônio do país. Ao chegar ao Nordeste brasileiro, os portugueses depararam com uma grande barreira natural. Eram os recifes, que acabaram dando o nome da capital pernambucana, Recife. No mundo inteiro, o maior predador dos recifes tem sido o homem. No Brasil colonial, o calcário dos corais era usado na construção de casas e fortes. Os ambientes recifais têm sofrido vários impactos, né? Além do aumento da turbidez causado pelo desmatamento, também a morte dos corais por extração direta. Uma grande parte dos recifes costeiros foi minerada para a extração de cal. Isso provocou um impacto muito grande, com a grande remoção de grandes colônias que demoram muitos anos para crescer. Em 1994, surgiu a Sociedade Brasileira de Estudos de Recife de Coral, a Coralos. Em 1997, foi criada a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Com 130 quilômetros de extensão, ela vai de Tamandaré, em Pernambuco, até Paripoeira, em Alagoas. Boias estão sendo instaladas para delimitar áreas fechadas para a recuperação de alguns recifes. As ações de manejo estão sendo desenvolvidas com a participação das comunidades locais. Abrolhos, sul da Bahia. Um paraíso de vida marinha. Aqui são encontradas todas as espécies de coral que vivem no Brasil. Entre elas, a Mucismilha brasiliensis, que só existe em nossas águas. O lugar se chama Abrolhos, porque os antigos navegantes portugueses avisavam: abra os olhos, para que seu barco não bata nos recifes. Abrolhos é o mais antigo parque nacional marinho brasileiro. Fica a 70 quilômetros da costa e protege uma área de recifes de 91.300 hectares. Nas águas mornas, aves, baleias e peixes fazem a festa entre os corais. Abrolhos está sendo estudado por pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A equipe mede os corais, identifica as espécies e coleta material para ser analisado no laboratório. O que se quer é conhecer mais sobre os recifes, saber exatamente em que eles podem ser úteis para a nossa vida. E, a partir disso, conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservar esses organismos, que começam a nos revelar seus segredos. Os recifes de coral têm importâncias para o homem em diversos aspectos. De uma maneira mais imediata, eles protegem a costa em termos físicos contra a ação das ondas em diversas áreas do mundo, inclusive no Brasil. Por outro lado, como são ambientes de uma produtividade muito alta, eles abrigam pesqueiros ou organismos que são consumidos como alimento pelo homem. Muitas vezes eles são, inclusive, criadouros de organismos que são capturados fora dos recifes.
Além disso, devido à alta diversidade biológica dos recifes, eles são uma fonte de matéria-prima para pesquisas, por exemplo, de interesse farmacológico. Já existem organismos que secretam substâncias que foram extraídas e transformadas em medicamentos usados pelo homem. Esses medicamentos incluem, por exemplo, substâncias que abaixam a pressão sanguínea, ou antibióticas, ou até mesmo antitumorais. O primeiro parque municipal marinho do Brasil foi criado em 1998 em Porto Seguro. É o Recife de Fora, um velho conhecido dos pescadores locais. A proximidade da costa facilitava a destruição dos corais. Com a formação desse parque, está conseguindo diminuir a predação. Mas para dar uma ideia do que aconteceu nos últimos 2 anos, desse coral aqui nós tivemos mais ou menos 60 lugares onde esse coral crescia aqui dentro da área do Parque do Marinho do Recife de Fora. E agora tem somente 4 áreas onde a gente ainda está achando esse coral. Isso dá uma ideia de como o homem consegue destruir em pouco tempo o que a natureza constrói em milênios. Para preservar os recifes, foram estabelecidas algumas normas que limitam o número de barcos de turismo e os locais que eles podem frequentar. E nós entramos também num acordo com os pescadores que seria importante que mantivesse a pesca, ou seja, a cultura de subsistência da pesca do povo. É a única pesca que é permitida em cima dessa estrutura de corais que vocês estão vendo aqui. Agora que sabemos a importância dos recifes de coral para a natureza, vamos todos juntos contribuir para que eles sejam preservados. Não destrua os corais e nem jogue lixo no mar. Assim, você estará fazendo a sua parte. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima! David Howard, um dos chefes preferidos da nobreza inglesa. Ele veio ao Brasil para apresentar um festival e mostrar deliciosas receitas. Almanac, neste sábado, 00:30. Globo News, 3 anos no ar. As ideias para um mundo globalizado, as tendências da economia. Conta corrente especial, todo sábado, 1:30 da tarde e 8:30 da noite. No Brasil e nos Estados Unidos, fusões e confusões agitam o mercado, que se pergunta, devem existir? Quais são os limites para a livre iniciativa? E o fôlego empresarial do crime organizado surpreende a CPI do narcotráfico e preocupa o presidente da República. E o calendário marca 10 anos da queda do Muro de Berlim. Os historiadores fazem um balanço do mundo pós-comunismo. São os temas do Globo News Painel desta semana. Globo News Painel, neste sábado, 11 da noite. E chegam os imigrantes. O relato da professora Sônia Maria de Freitas, historiadora da Universidade de São Paulo,
O Espaço Aberto traz para você aqui do Museu do Imigrante, no bairro do Brás, em São Paulo, que um dia foi a hospedaria dos imigrantes, a primeira parada deles que vinham do exterior para o Brasil, para o estado de São Paulo. São muitas histórias que você não pode perder. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado,